Oi, gente, eu sou a Rose e bem-vindos a mais um vídeo. E se você gosta de tempero caseiro e quer aprender o melhor tempero da sua vida, continua assistindo. Bom, essa receita eu tenho como base um tempero caseiro que minha avó japonesa fazia muitos anos atrás. Desde que eu me lembro por gente, eu lembro dela usando esse tempero. Ela preparava e guardava embaixo da pia, e quando ela fritava os bifes, o cheirinho ia longe, sabe? E quem sentia o cheirinho na rua ficava morrendo de vontade de experimentar. Só que a versão dela era bem simples, né? Naquela época, acho que ela fez esse tempero por mais de 60 anos. Não era como hoje que se usam tantos temperos. Ela fazia só com alho, sal e colorau. Só esses 3 ingredientes. Mas a técnica de deixar ali curtindo o alho com o sal fora da geladeira, eu tirei da técnica dela. Tem muita receita que você faz de tempero caseiro com alho, sal, mas que fica na geladeira, aquele mais molhadinho. Esse dela não, ele é diferente. Ele fica com o aspecto de uma farofa, sabe? E você mantém fora da geladeira e vai usando por meses e o sabor vai se intensificando ainda mais. Quanto mais o tempo passa, mais aromático e cheiroso fica o seu tempero. Vamos aprender? Vamos começar já aqui com o alho. Eu tenho 250 gramas de alho fresco, 250 gramas já sem a casca. Vamos triturar e depois eu já mostro os demais ingredientes. Eu gosto de deixar ele assim bem moidinho, por isso eu utilizo o processador. Mas você pode utilizar aquele de cordinha ou mesmo um pilão, depende da grossura, né, que você gosta do seu alho picado ou mais trituradinho como o meu. Bom, aqui está o alho que acabamos de triturar, relembrando 250 gramas. E a quantidade de alho você dobra para colocar o sal, ou seja, 500 gramas. Se achar que está muito úmido, dá para acrescentar mais um pouquinho de sal. Eu gosto de utilizar o sal marinho. Já é um diferencial para os nossos temperos. Então eu vou mostrar tudo antes de misturar, que assim fica mais fácil para poder entender, né, e ver cada tempero. Primeiro aqui eu tenho cebola em flocos seca, são 60 gramas. Alho em flocos secos também. Nossa, mas tem tanto alho ali, mais alho. Sim, porque o sabor do alho desidratado é totalmente diferente do alho fresco. Ele tem um sabor mais defumado, sabe? Isso faz um diferencial no seu tempero. O alho seco são 30 gramas, as ervas 10 gramas de cada. 10 gramas de salsinha desidratada, 10 gramas de cebolinha desidratada e 10 gramas de ervas finas. Por que eu utilizo ervas finas? Porque já tem uma variedade de ervas mistas e em uma quantidade menor de cada uma, né? Melhor do que colocar, por exemplo, 10 gramas só de orégano, que eu acho muito forte. Então eu gosto de utilizar as ervas finas para dar uma equilibrada e realçada no sabor. Páprica picante, 20 gramas. Ai, não gosta da picante? Coloca doce. Açafrão, 10 gramas. Pimenta branca moída, 10 gramas. Então, a pimenta branca, ela não faz tanto mal assim e o sabor é mais fraquinho. 10 gramas de coentro moído e 5 gramas de cominho. Esses dois temperos são extremamente fortes, eu acho que eles roubam muito sabor, então eu coloco nessa quantidade pequena, que aí dá certo, sabe? Ele só traz aquele saborzinho, mas sem roubar a cena, o que torna o seu tempero completo. Colorau não tem uma medida exata, eu vou colocando para regular a cor, se eu quero mais vermelhinho ou menos, então ele entra somente no final. Esses são os temperos básicos, você pode substituir algum, incrementar outro, mas com essa proporção, seu tempero caseiro fica perfeito. Vamos começar? Pego um bowl grande para eu ter espaço para trabalhar, para poder mexer os nossos temperos. Então aqui eu vou colocar primeiro o alho e o sal. Pode colocar todo esse sal de uma vez, que se você sentir necessidade, ele vai faltar, sobrar não. Mas primeiro você mistura aqui o alho e o sal, que já é um tempero, né? Aquele alho e sal, para depois incorporar os demais. Então aqui eu já entro com a cebola, o alho em flocos e as ervinhas. Como é tudo seco, já vai ajudar a reduzir essa umidade do alho. Pode parecer estranho de início, né? Você usar esse alho fresco, sem nem refogar, nem nada. Mas você vai macerando com os temperos e ele vai secando aqui. E quanto mais os dias passam, mais aromático fica o seu tempero. Agora um pouquinho de cor, né? A páprica.
e o açafrão. Já pode colocar a pimenta, o cominho e o coentro. Vai mexendo. O colorau é só depois de vermos a cor aqui. Só que aqui cabe mais um pouquinho de sal. É bom que assim o tempero até rende mais. Ele tem que ficar soltinho, sabe? Colocar um pouco do colorau. Pouca coisa, que ele já tá com uma corzinha bonita. O segredo agora é mexer e amassando assim com a colher, para que tudo se incorpore e os sabores se misturem. Aqui, gente, macerei o nosso tempero por alguns minutinhos e olha que belezinha. O cheiro aqui na cozinha já invadiu. Cheiro bem forte de tempero mesmo. Agora eu vou colocar em vidros, assim, vidro de azeitona, de palmito, que vai sobrando, sabe? Eu sempre guardo para colocar minhas conservas, meus temperos caseiros. Então, vou colocar aqui no vidro. Utilizo o auxílio desse funil, né? É um funil grande, como vocês podem ver. E o tempero, ele fica assim, apesar do alho fresco, não é aquele tempero em pasta, cremoso, que você tem que colocar na geladeira. Ele fica úmido, mas não molhado, né? Então, você pode manter fora da geladeira, que com o sal e as ervas vai conservar o alho. E quanto mais os dias passam, mais o sabor se intensifica. E aqui, eu gosto de utilizar o auxílio de um hashi, né? Pra ajudar a empurrar. Que eu acho mais fácil embalar assim com o funil. E o rendimento é excelente. Você pode vender, presentear, né? Ou mesmo só para o seu uso. Eu costumo presentear porque é uma quantidade grande só para nós dois, né? E eu sempre faço temperos diferentes também. Mas quem quer praticidade no dia a dia, faz esse tempero que aí você já usa em tudo. No feijão, em caldo, numa sopa, para temperar bife, frango. Até quando você for cozinhar uma carne, deixa marinando nesse tempero de um dia para o outro, que fica maravilhoso. É um tempero multiuso, molho do macarrão, pode acrescentar, né? Enfim, versátil. Por isso que aqueles temperos como o cominho, o açafrão, eu não gosto de colocar tanto, né? Que aí você pode diversificar mais no uso. Se você quer algo mais carregado nesses temperos, aí você acrescenta na hora. Mas o básico tá aqui. Principalmente se for vender, né? Que muitas pessoas não gostam desses temperos fortes. Mas quando utiliza dessa forma, acaba gostando. Aí, um vidro já preencheu. Olha que belezinha. Bonito ainda, né? E olha o quanto ainda tem. Como esse é um tempero nostálgico, irei preparar alguns bifes, que é o que eu tenho a memória afetiva, que minha avó sempre fazia bife com aquele temperinho. Então, aqui estão os bifes, não tem mais nada. Vou acrescentar o nosso tempero. Eu coloco nesses potes de maionese também, acho super prático para guardar. Aí você coloca um pouco e depois vai experimentando à medida que for utilizando ele para ter noção da quantidade, né? Porque não dá para usar na mesma proporção do sal, tem muitos outros temperos aqui junto. Então você tem que usar mais do que seria se fosse só o sal. Vou deixar ele aqui pegando o gostinho enquanto eu pico a cebola, porque bife não precisa, né, marinar muito tempo, ele pega o sabor rápido. E, gente, minha boca já tá enchendo d'água do cheiro. É aquele cheirinho bem característico do temperinho de vó.
Olá! Oi, hoje estamos aqui com essa carne acebolada, só que é para avaliar o tempero que a Rose usou nele, né? A Rose falou, não, os temperos que ela usa normalmente já cheira bastante, isso aqui vai longe o cheiro, O Kleber disse que estava chegando ali no portão, já estava sentindo o cheirinho. né? Nossa, tá muito cheiroso. E vamos à parte mais difícil, que é provar. Prova um pedacinho com a cebola junto. A cebola pegou todo o tempero também, né? E o saborzinho da carne. Nossa, ficou extremamente gostoso. O que você colocou além daquele tempero? Foi só ele, nada mais. Só um fiozinho de óleo, né? Pra fritar o bife. Realmente é um tempero completo. Completo. Gente, muito fácil, vocês viram? Eu coloquei só um pouco do tempero e já temperou a carne, a cebola, né? Super fácil de usar e de fazer. Experimentem. É uma opção para quem quer vender tempero, porque é rápido de fazer e não tem que ficar guardando na geladeira. Isso é um dos pontos principais desse tempero, né? O ponto alto. E você colocou algum sal também, além do tempero? Não, porque a quantidade de sal do tempero já é suficiente, né? Você usa um pouco a mais do que se fosse usar só o sal, porque tem os temperinhos, as ervas, mas só ele, nada mais. Nossa, muito bom mesmo. Né? E o Kleber tava com uma dúvida se realmente podia deixar fora da geladeira por conta do alho fresco, né? Eu falei pra ele que sim, que como vai muito sal, ele conserva. E o alho vai curtindo ali e cada dia vai ficando mais perfumado. Então é isso, pessoal. Esperamos muito que vocês tenham gostado, né, da nossa receitinha de tempero caseiro completo, com todo esse diferencial. O Kleber gostou. É, e tem que provar com algum alimento, né? Provou com a carne aqui que a Rose fez. E apesar de parecer uma farofa, não dá pra comer ele puro, né? Dá vontade, né? Olhando ali, tem um aspecto tão bonito. Mas o sabor é forte, que vai muito temperinho, então já quis que o Kleber experimentasse ali um alimento pra ver a reação, né? Porque só deixar o tempero e não provar ia ficar um pouquinho chato. Então vamos ficando por aqui. Um grande beijo. Um forte abraço. E até os próximos vídeos. Valeu, pessoal. Que fominha.